Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços do Tesouro Pré-Fixado, principal e com juros semestrais, e por que eu acredito que 2022 será o ano desse título. Se você quer entender esse motivo e como estão as taxas e os preços, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba todos os vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos começar mostrando aqui essa tela do Tesouro Direto, na qual nós temos aqui o gráfico das taxas de fechamento de cada um desses títulos. E aqui eu já começo a te explicar a minha visão, por que eu acredito que 2022 será o ano do pré-fixado. Vamos lá. Se nós olharmos o curtíssimo prazo nos últimos 30 dias, fica muito claro que essa taxa chegou aqui na sua máxima, 12,61. Se colocarmos todos os anos aqui, vai ficar mais evidenciado ainda que da história desse título, desde que ele foi lançado em fevereiro de 2021, a taxa chegou a 12,61. E olhando no curto prazo, ela regrediu, ou seja, desde o dia 1º de novembro que ela chegou na sua máxima, ela caiu e agora está aqui, ó, um pouco abaixo de 12%. Então grava aí, 11,82 foi a taxa de fechamento do dia 12 de novembro, a última sexta-feira, 11,82. O 2026, qual é a informação que nós temos? Também a melhor taxa foi há um ano atrás, foi a dia 1º de novembro, 12,52. Então veja, um título mais longo alcançou a melhor taxa mais baixa do que um título mais curto. Só que veja agora, quando nós estamos olhando também no curto prazo, ali estava 11,82, o 2024, e o 2026, 11,65. Então o primeiro motivo de eu acreditar que esse será o título do ano 2022 é essa inversão da curva de juros que nós sabemos. Porque se você não sabe, o Tesouro Pré-Fixado, ele é definido pela taxa de juros que nós temos na economia, principalmente a curva de juros de longo prazo, médio e longo prazo. Então nós estamos verificando aqui, em 2026, uma taxa menor do que a 2024. É como se você tivesse emprestando um dinheiro para duas pessoas que têm o mesmo risco, sendo que a pessoa que pagasse mais rápido, você cobraria uma taxa maior. Ora, por que isso aconteceria? É porque o mercado está precificando que no curto prazo, aqui no Brasil, o risco está maior do que o longo prazo. É a inversão da curva de juros. Então esse é o primeiro motivo que eu acredito que esse título vai ser o título de 2022. Vamos olhar o 2031. Veja que o vencimento mais longo está 11,53. O movimento é parecido no dia 1º de novembro. Alcançou a melhor taxa, depois foi caindo e agora nessa última semana deu uma subida. 11,53, um título que vai vencer daqui a quase 10 anos. 11,53, um título que vai vencer daqui a pouco mais de 2 anos, pagando 11,82. Inversão da curva de juros, expressando então o risco maior de investimento no curto prazo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto eu vou falar ao longo desse vídeo. Só que antes, dê aí aquele super like e ajude aqui o nosso canal. Se você gosta também dos títulos vinculados ao IPCA, assista aqui ó, a nossa playlist, a melhor taxa e qual o melhor preço. Você vai verificar lá, pré-fixado, IPCA principal e IPCA com juros semestrais. Não deixe de assistir que você vai gostar. Vamos mostrar agora aqui a nossa planilha que nós trazemos para você toda semana atualizado os dados. E eu vou trazer aqui algumas informações para você que são importantes. Então veja, o que nós estamos verificando aqui. Se nós começarmos a analisar aqui esses dados, vou até apagar esses dados aqui mais antigos para facilitar aqui no cálculo. Veja aqui o que nós estamos tendo. Desde agosto de 2021, a taxa em 9,32. Essa taxa subiu depois para 9,95. Tivemos então um aumento de 63 pontos base. Depois subiu novamente a taxa média de abertura em outubro, foi para 10,79, aumentou 84 pontos base. E agora em novembro chegou a 12,21, a taxa média. Pegamos todos os dias úteis dessa primeira quinzena de novembro e então tiramos a média das taxas de abertura desse título. E agora está em 12,21. Quando você verifica no gráfico, a tendência é uma tendência de alta que nós estamos verificando aqui.
Só que repara aqui comigo, é importante trazer uma informação aqui. Veja que as taxas de abertura estão entre as melhores taxas já há um certo período. Nós estamos verificando aqui, ó, veja que na cor verde, essas taxas estão durante um bom tempo aqui. O que isso significa? A melhor taxa está entre 9,74 e 12,84. São as 25% melhores taxas desse tipo de título, ou seja, as 25% melhores taxas, sendo que a taxa média de novembro foi 12,21. Só que olha que interessante, nessa segunda quinzena de novembro, essa taxa chegou a 12,45. Depois ela veio caindo e chegou abaixo de 11,79. Veja que volatilidade em menos de uma semana, de 12,45 para 11,79 na taxa de fechamento. E a melhor taxa tinha sido 12,84%, ou seja, uma taxa próxima de 13%. Veja que as taxas recuaram, então, para um valor abaixo de 12%. Lembrando, essas taxas não trazem para você uma rentabilidade líquida, mas uma rentabilidade bruta. Isso é importante você entender. E os melhores preços? O menor preço desse título foi registrado em 727,03. 727,03 está aqui para você verificar. Foi também no dia 3 de novembro. Então, no dia 3 de novembro, nós tivemos a melhor taxa desse título, da história desse título, e o menor preço em novembro, na primeira semana de novembro. Só que agora fechou em 747,50. Se você reparar aqui bem, ainda está nesse intervalo dos 25 melhores preços, que vão até 771,66. Então veja, nesse título 2024, estamos com melhor taxa de abertura e melhor preço também. Veja, tivemos uma queda então nessa última semana, ou seja, a segunda semana de novembro apresentou uma queda nítida, porque começou em 12,45 e parou em 11,79. Só que quando nós olhamos aqui o gráfico, você veja que houve uma queda e ainda estamos com uma tendência de queda no curtíssimo prazo. Só que essa tendência de queda, ela está sendo segurada ou sendo justificada pela aprovação da Câmara dos Deputados em relação à segunda votação que nós tivemos da PEC dos precatórios, que vai abrir espaço no orçamento para outros tipos de gastos. Só que agora essa PEC vai ser discutida agora no Senado. E no Senado a votação também é qualificada e também em 2 turnos. Significa que o governo vai enfrentar uma dificuldade muito maior do que foi na Câmara dos Deputados. E por essa razão essa taxa não desabou ainda. Ela está ali, se segurando para que tenhamos uma definição melhor, mais clara da questão fiscal. Vamos prosseguir falando então agora do Tesouro Prefixado 2026. Só que antes, dê aí aquele super like e não deixe aí de assistir Leilão do Tesouro Nacional. Temos um novo título queridinho do Tesouro Nacional. Ofertas muito grandes desse título para os grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência. Mas será que eles compraram essa oferta ou rejeitaram? Assista que você vai gostar. Esse vídeo está sendo muito assistido. Vamos lá. Prefixado 2026. O que nós temos aqui também em relação a esse cenário, para facilitar também, eu vou apagar aqui essas informações. Então tivemos aqui em setembro 10,28 foi a taxa que nós tínhamos então para esse mês de setembro. Depois em outubro subiu para 11,01 e agora em novembro a taxa média está em 12,06. Então você verifica que as taxas continuam subindo na média mensal, ou seja, pegamos todas as taxas de abertura e dividimos pela quantidade de dias úteis. Sendo que agora o que nós verificamos também nessa segunda semana de novembro foram as taxas subindo a partir do dia 8 e depois caindo. Veja que elas abriram na segunda-feira em 12,29 e na sexta-feira a taxa de abertura foi 11,64, ou seja, uma queda muito maior. Mas volto a ressaltar, dia 12 de novembro 11,64 e o 2029 11,79. Veja, inversão da curva de juros. Os títulos com vencimentos mais curtos estão mais caros, ou seja, pagando mais taxa do que os títulos mais longos. E agora vamos falar então daqui nós podemos falar a respeito dos preços. O melhor preço foi 608,67, que aconteceu recentemente, também na data do dia 3 de novembro, onde tivemos a melhor taxa e o melhor preço. Só o que acontece? Assim como a taxa, o preço, ou seja, os títulos mais baratos, ainda estão na faixa do melhor quartil aqui, que vai de 608 até 663. Veja que está praticamente aqui na metade desse intervalo. Então ainda estamos nos 25 melhores preços desse título prefixado 2026. Ou seja, um título que você compra e você sabe quanto vai receber. Todos esses títulos prefixados, você
sabe que na data do vencimento valerão R$1.000. Aí você sabe quanto que você vai pagar agora. Cada um desses títulos tem um preço aqui no Tesouro Direto. Então, por exemplo, o pré-fixado 2024, na data que eu gravo esse vídeo, está valendo 74698. Quando é que você vai receber no vencimento dele? Em 1º de julho de 24. R$1.000. O pré-fixado 2026, veja que ele vale menos. Por quê? O preço dele tem que ser mais barato, porque a data de vencimento é mais longa. Ele vence então em 1º de janeiro de 26. Atualmente está sendo cobrado 634. Só que no vencimento também é R$1.000. E o detalhe são essas taxas aqui. Ó. Veja que o de 24 está 11,82 e o 26, 11,65. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, antes de falar aqui do pré-fixado com juros semestrais, que eu acredito que esse título será o título em 2022, ou seja, os títulos pré-fixados, é que a nossa taxa de juros está com previsão de alta, tanto agora para o final de 21 quanto para 2022. Ora, se a taxa de juros está subindo, significa então que ela vai precisar continuar subindo para controlar a inflação. Isso pode ser um indicativo muito forte, juntamente com a inversão da taxa de juros, da curva de juros, perdão, de que os pré-fixados tenderão a subir ainda um pouco mais. E aí, você conseguindo pegar um pré-fixado com taxas mais altas e você podendo então levá-lo até o vencimento, pode ser uma grande oportunidade de marcação a mercado, ou seja, depois de comprado, a venda desse título antes do vencimento. Só que veja, aqui é somente uma opinião. Não fazemos indicação de investimento, porque você já sabe, o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos falar agora do pré-fixado 2031 com juros semestrais. Só que antes, se você quer entender um pouco mais desse cenário econômico, sobre PIB, taxa de juros, inflação e principalmente, não deixe de assistir o nosso Mercado Internacional, assista essa nossa playlist Expectativa de Mercado. Cada vez mais o mercado internacional trazendo preocupações. Assista que você vai gostar. Falando do pré-fixado, então, com juros semestrais, o que nós temos aqui no cenário atual em relação a esse título? O que nós estamos verificando aqui claramente é o seguinte, vamos pegar aqui de setembro para frente. Setembro, 10,90 foi a taxa média do mês de setembro. Depois, a taxa média de outubro foi 11,44, subiu 54 pontos base. E agora nós estamos vendo uma taxa média aqui indo para 11,84%. Ou seja, essa taxa continua subindo. Deixa eu só ajustar aqui, ela continua subindo, ou seja, ela continua em alta. Há um pequeno erro que nós vamos corrigir aqui agora, que é... Pronto, agora sim você vai verificar aí, subiu 40 pontos base. Então, a taxa então do pré-fixado 2031 continua em alta. E nessa semana o que aconteceu? Veja, ela começou então na última sexta-feira, dia 5 de novembro, em 12,02. Fechou na penúltima sexta-feira essa data. E agora nessa semana ela caiu, de maneira que a taxa de abertura no dia 12 de novembro foi para 11,46. Essa taxa está ruim? Vamos olhar aqui. O melhor quartil está entre 10,60 e 12,44. Como a taxa de abertura da última sexta-feira foi 11,46, veja que ela está no intervalo ainda do melhor quartil, quase aqui na metade então desse melhor intervalo. E a melhor taxa foi 12,44. Veja que não tem muito tempo. Foi no dia 3 de novembro. Então você verifica que ainda está no melhor quartil. E com relação ao preço, o preço está barato ou o preço está caro? Vamos lá. O melhor preço foi 908,68. 908,68, nós tivemos ele aqui atrás, ó, lá no dia 22 de outubro. Temos aí aproximadamente 3 semanas que tivemos o melhor preço. Mas o melhor intervalo vai até 985,76. Veja que aqui, a última sexta-feira, o menor preço foi 959,46, ou seja, o preço de abertura. Ainda estamos também no intervalo de melhor preço. Estamos no melhor quartil, tanto de taxa quanto de preço. E aí eu pergunto para você, você está comprando pré-fixado? Você está fazendo caixa para comprar ou você está comprando outro título? Eu quero saber agora aí a sua opinião. Escreva que eu quero entender um pouco mais do que você está fazendo. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e, cada vez mais, acompanhe aqui no nosso canal as melhores taxas e os melhores preços. Um abraço e até o próximo vídeo.